Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos discutir uma questão que gera até polêmica em muitos grupos, em muitas, rodas e discussões. A diferença de idade. Será que realmente isso faz grande diferença e tem um peso essencial e fundamental? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Olha, tem muita coisa aqui para te ajudar a resgatar o seu amor próprio, você se reencontrar com você se recuperar, você se resgatar, você se reerguer, você se reconstruir. Tem também o meu primeiro livro, O Dor de Amor Tem Jeito, Como Sobreviver ao Amor, Suas Reviravoltas e Confusões Sentimentais. Os meus livros são vendidos através do meu site, www.andremassolini.com.br. Justamente porque eles são vendidos através do meu site, você pode comprar o meu novo livro, o meu primeiro, o combo com os dois. E aí, justamente porque você adquiriu através do meu site, você recebe eles aí na sua casa com dedicatória, com autógrafo, e o frete é grátis para todo o Brasil, certo? Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: primeiramente, gosto muito do seu trabalho e sempre vejo seus vídeos no YouTube. Muito obrigado. Bom, não quero me identificar, mas queria muito que você falasse sobre se dá certo relacionamentos com uma certa diferença de idade. Não sou hétero, mas estou vivendo isso. Queria muito saber se influencia ou não. Pera lá. Pera lá. Que agora deu um nozinho na minha cabeça. Até a parte da idade estava tranquilo. Não sou hétero. Bom, até aqui está evidente também. Bom, não sou hétero, logo sou gay. Certo? Mas estou vivendo isso. Está vivendo a questão da idade. É isso, né? Está se referindo ao problema relatado da questão da idade. Ou, porque, veja bem, olha o que é, por isso que eu falo que as palavras, elas precisam ser estruturadas. Não sou hétero. Vocês concordam que aqui eu já comecei uma outra oração, né? Não sou hétero, vírgula. E aí vem uma conjunção adversativa. Mas estou vivendo isso. Então, bom, né? Não sou professor de gramática, mas subentende-se que adversativa quer dizer, então, mas estou vivendo isso. Então, eu contrario a ideia anterior. E qual que é a ideia anterior? Não sou hétero. Ou seja, sou gay. Mas estou vivendo isso. Ou seja, estou vivendo uma relação hétero. Ou você quis dizer que está vivendo aquele problema da questão da idade? Então, não é? Sinto muito, essa questão de hétero e gay aqui, não vou nem abordar. Se eu sou gay e estou vivendo uma relação hétero, bom, se eu sou gay e estou vivendo uma relação hétero, então não sou gay. Não é? Ué, pô. Eu não sou hétero, então sou gay. Mas eu estou vivendo uma relação hétero. Então, pô, o que você é? Então é bi, né? Aí tudo bem, sou bi. Tá, vamos focar a questão da diferença de idade, né? Queria muito que você falasse, e aí o e-mail termina, viu, gente? Queria muito que você falasse sobre se dá certo relacionamentos com uma certa diferença de idade. Você nem especifica qual é essa diferença de idade. Então, né, você nem especifica. Veja bem, eu acredito que tudo depende da relação e das pessoas que estão envolvidas. Gente, quando a gente cria determinadas regrinhas, isso a vida me ensinou, vocês me ensinaram,
Ou seja, as histórias me ensinaram muito isso, porque eu já fui muito cabeça dura também e já fui um cara também muito regrado, dogmático. A pessoa dogmática é aquela pessoa que ela é sempre orientada por regrinhas, como se na nossa cabeça então houvesse uma prateleira sempre com os cânones, ou seja, com as leis, não é? Então vem determinado som. Não, isso não é. Não, isso não. Não, não, não. Não. Vocês. E por isso que eu sou muito grato e eu me considero um ser humano privilegiado nesse sentido. Então aqui não estou me exibindo, mas eu me considero um ser humano privilegiado justamente por causa disso, pelo fato de ter conseguido, não tantas histórias de norte a sul, de leste a oeste. Meu Deus do céu, fizeram com que eu conseguisse mergulhar dentro de cada situação, conhecer as situações, conhecer os seres humanos, conhecer os bastidores, o que está por detrás de toda aquela cortina bonita que se abre, a gente vê aquele palco e quantas vezes, quanta bagunça tem naquele bastidor, né? E vocês sempre me mostraram os bastidores. Então, para as pessoas, vocês sempre mostram o palco. E para mim, eu tenho o privilégio de conhecer toda aquela bagunça, tudo que está ali atrás. E isso me ensinou muito. Isso me fez crescer muito como pessoa, como ser humano, e eu sou muito grato. Então, se amanhã o meu trabalho aqui no YouTube acabar, eu vou sair uma pessoa muito agradecida por conta disso. E vou sair daqui uma pessoa transformada, sem dúvida alguma, por causa de todas essas histórias. Então, muitas vezes vocês escrevem comentários me agradecendo e vocês não sabem o quanto eu também sou grato. Então, aproveito até esse vídeo para dizer isso. Eu já falei isso outras vezes, mas eu acho que nunca é demais a gente reforçar essa ideia. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando as pessoas, assim como eu já fui no meu passado, quando somos dogmáticos e então sempre temos uma regra, uma receita para cada situação, diferença de idade, não dá certo. Você está entendendo? Aí a gente desconsidera tudo. Então, a gente pega a lei, a gente pega o cânone, a lei, a regra, o dogma. Então, ele fala muito mais alto que qualquer coisa. Ele fala muito mais alto que as histórias, ele fala muito mais alto que as situações, ele fala a lei, a regra, fala muito mais alto que as situações particulares, as pessoas, os contextos. Tá entendendo, gente? Por isso que não tem como eu responder aqui se diferença de idade influencia, porque vai depender muito da situação e das pessoas que estão envolvidas. Porque se usássemos isso como regra, é a regra que não dá certo, influencia sim, porque uma hora um vai estar velho, outro vai dar sempre merda, vai dar sempre... Então, cara, eu já vi e eu vi e fui testemunha ocular, não foram histórias que me foram relatadas por e-mail. Já recebi muitas histórias por e-mail de diferença de idade, de pessoas que viveram muito bem e felizes. Mas eu fui testemunha ocular de algumas histórias, testemunha ocular mesmo. Inclusive, não vou detalhar muito porque, meu Deus do céu, senão as pessoas que são próximas a mim vão saber de quem eu estou falando. Mas assim, então pessoas muito próximas a mim em que eu vi situações de diferença de idade, bastante, uma diferença significativa, mas que havia, meu Deus, quanto companheirismo, quanta cumplicidade, quanto amor. Tudo. E quanta coisa boa, e o quanto aquela relação acrescentou, e o quanto aquela relação foi boa. E foi boa enquanto durou, não é? Até que uma das pessoas veio a falecer.
E não por conta da idade, não. Ah lá, tá vendo? Uma pessoa muito mais velha. Não por conta da idade. Foi uma questão realmente por causa de problema genético, e aí deu um problema lá de, né? E um problema sério que, e aí, enfim, nem vou especificar também que tipo de problema foi para não identificar pessoas que, né, do meu convívio que são muito próximas a mim. Eu não quero ficar, porque eu posso falar da minha vida, mas não quero falar dos outros, entende? Pessoas muito próximas a mim. Então, mas assim, tá vendo? Situações, assim como eu já vi relatos aqui nos próprios comentários de pessoas que deixaram dizendo em vídeos que falavam sobre essa questão de diferença de idade, e a pessoa dizia, por exemplo, André, eu e meu marido, não é? Tínhamos 30 anos de diferença e eu nunca vivi um amor como eu vivi com ele. Sabe umas coisas assim? Então, cara, por isso que eu digo, eu já fui um cara que falava, tinha essas receitinhas prontas ou essas regrinhas. Hoje não. Se fosse assim, não é? Se diferença de idade sempre fosse então o problema, então pessoas da mesma idade não teriam problema algum. E não é o que a gente vê. Problemas as pessoas têm. Não é verdade? Agora, claro, o que pode acontecer é, ora, uma pessoa tem uma determinada vivência. Então, por exemplo, eu já vi pessoas com diferença de idade, mas que tinham assim o mesmo estilo. Então, por exemplo, você pega uma pessoa mais velha. Eu vi uma vez, acompanhei um caso muito particular, muito próximo a mim também, 25 anos de diferença. 25 anos de diferença. Só que o que acontecia? Ou seja, a pessoa 25 anos mais velha, ela se assemelhava muito a essa pessoa 25 anos mais nova. Não porque essa era infantil, mas essa daqui era madura demais. Tá entendendo? Então não é porque aquela era muito infantil, mas essa era muito madura. Muito, 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 muito. Então se assemelhavam muito. Então você tá vendo que aí essa pessoa aqui, 25 anos mais nova, ela não conseguia, cara, achar graça em ninguém da idade dela que tinha aquele tipo de vida, aquele tipo de baladinha, aquele tipo de não sei o quê, aquele tipo de musiquinha, aquele tipo de não sei, aquele tipo de conversinha. Você tá entendendo? Ela se sentia um peixe, né, fora d'água, justamente com as pessoas da idade dela. Por isso que ela se identificou tanto com essa pessoa 25 anos mais velha. E se deram bem. Você tá entendendo? Aí é que tá. Então, cara, às vezes o que acontece? A diferença de idade, ela pode ser perturbadora na nossa cabeça nesse sentido. Tá, mas aí a pessoa vai estar, né? A pessoa vai estar com 60, eu vou estar com 40. E aí o outro vai estar com 40, vai estar ainda, né, bonitão, não sei o que, o outro vai estar com 60. Não sei... Será? Será que as coisas se desenrolam justamente do jeito que a gente projeta e com todo esse peso que a gente coloca? Suzana Vieira tá com 76, cara. Vai ver a Suzana Vieira. Você fala que a Suzana Vieira tem 76 anos? Ah, mas é... Cara, atividade física, tá? Pode ter botox, pode ter plástica, pode ser não sei o quê. Mas, não tem plástica para tudo, não é? Então, quer dizer, é uma mulher que tá ali. Então, será que... Cara, eu vejo gente de 40 anos de idade que tá muito mais acabada que a Suzana Vieira com 76. Então, são 36 anos de diferença. E a pessoa tá muito mais acabada com 40. Né? Eu encontro pessoas, eu tenho 41, eu encontro pessoas da minha época, então quer dizer, que estão na mesma faixa etária que eu, 41, 42, e que eu falo, Jesus, misericórdia, Jesus, acende a luz, o que aconteceu aí? Então, não estou falando que eu sou gatão, bonitão, não, mas quando eu vejo determinadas pessoas da minha faixa etária, eu vejo que elas aparentam muito mais do que elas têm. Aparenta 60, tendo 40.
Você tá me entendendo? Então, aí é que tá. Será que esse negócio, então, a diferença de idade vai pesar por causa disso, não sei o quê? A outra pessoa... Lógico, se a gente fosse responder, não é? A partir da lógica do que seria a estrutura da vida, que uma pessoa, então, vai estar 20 anos mais velha, vai começar... Pela lógica da estrutura da vida, a gente falaria, porque não sei o quê, né? Só que a gente vê que cada caso é um caso, que cada situação é uma situação, que cada pessoa tem um desenvolvimento. Então, a minha cabeça, não é? O que adianta eu estar com uma pessoa da mesma idade que eu e eu não me identifico com essa pessoa? E eu só fico com ela por quê? Por causa que eu tenho medo do que a sociedade vai dizer se eu tiver com uma pessoa 20 anos mais velha? Então eu não tenho medo do que a sociedade vai falar, então eu me sujeito a ficar com alguém, ainda que essa pessoa não me acrescente nada, simplesmente porque eu tenho medo do que a sociedade vai falar? Isso é ser feliz? Isso vai realmente me trazer felicidade? Aí é que tá. Eu acredito que esse é o questionamento que a gente tem que fazer. O que vai realmente me fazer feliz? É aí que a gente consegue começar a colocar as coisas em ordem, né? E aí a gente começa a ter autonomia, a gente começa a ter independência e a gente começa a fugir dessas amarras. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, eu coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.